Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Aesp Odonto, porque o seu sorriso não tem preço. Nova Emergências Médicas, inspirado por excelência e inovação. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar Santa Casa e você. No programa de hoje nós vamos falar sobre a importância do profissional de fonoaudiologia, do fonoaudiólogo no ambiente hospitalar. Para isso eu recebo aqui a fonoaudióloga Luciana Útil, da Santa Casa de Santos, que vai falar um pouco a respeito da importante função exercida pelo profissional na equipe multidisciplinar que atua dentro do hospital. Olá, Luciana. Muito bem-vinda, tudo bem? Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Luciana, o que faz o fonoaudiólogo dentro do ambiente hospitalar? Então, o fonoaudiólogo dentro do hospital, ele tem algumas atuações bem diferentes do que as pessoas estão acostumadas de um fonoaudiólogo clínico, que atende ambulatórios ou clínicas, né? E lá nós temos contato com os recém-nascidos, né, desde a UTI neonatal até os idosos também, UTI neonatal e enfermarias. Então esse trabalho ele começa quando o RN nasce prematuro, ele apresenta uma imaturidade, né, na coordenação entre sucção, deglutição e respiração. E muitas vezes ele não apresenta prontidão para exercer essas funções em conjunto. Então o fonoaudiólogo ele faz um trabalho junto a esses bebês prematuros para que ele consiga coordenar e fazer o aleitamento materno da melhor maneira possível. Então o fonoaudiólogo ali ele vai treinar esse bebê que é prematuro ainda a buscar o peito da mãe e começar a mecânica da sucção para poder se alimentar. Exatamente, e coordenando com a deglutição e com a respiração, né? E juntamente também é realizado a triagem auditiva neonatal, né? É uma lei federal, então todos os bebês passam por esse teste, e esse teste também conhecido como teste da orelhinha, né? Também agora é uma nova lei que existe, que é para avaliar a anquiloglossia, que seria o teste da linguinha, para verificar se tem frênulo encurtado, ou seja, a famosa língua presa. Ele vai ter alguma dificuldade para falar. Voltando, o teste da orelhinha, como é que ele é feito? Então, é através de um aparelho de emissões autoacústicas, né? A gente coloca uma oliva no conduto auditivo do bebê e ele que vai captar as ondas sonoras e vai fazer a medição. E lá vai vir a resposta do teste se passou ou não. E tanto um quanto o outro, tanto o teste da orelhinha quanto da língua, são feitos nesse momento já para, se houver alguma necessidade de tratamento, esse tratamento já começar a ser feito imediatamente, porque quanto mais cedo, melhor esse desenvolvimento da criança. É uma intervenção precoce, digamos assim, né? Mas na verdade é feito esse teste, que nem no teste da orelhinha, a triagem auditiva neonatal, se o bebê não passa no teste, ele é realizado um reteste após 30 dias, né? Se caso nesse reteste após 30 dias ele também não passar, então ele vai ser encaminhado para todo um protocolo para fazer essa avaliação auditiva. Na questão da linguinha presa? Aí já na questão da linguinha presa, nós fazemos esse teste, que é um protocolo de Bristol, e esse protocolo, conforme o score que apresenta que a língua está muito presa, aí é indicado para cirurgia infantil, né, que pode já estar fazendo essa intervenção, né, uma pequena cirurgia, uma incisão, ou então, dependendo de como ele se encontra, porque tudo isso depende do protocolo que está sendo avaliado. Ele pode aguardar via ambulatorialmente para ver como que fica. Lembrando que o que interfere essas questões da língua presa? Não é só as questões de fala, até porque o bebê ainda não está falando, mas é as questões de sucção. Então, muitas vezes, ele faz um desmame precoce por conta dessa língua. Ele não consegue fazer o que a gente chamaria de canolamento de língua para fazer uma pega segura, sem fissurar o mamilo da mãe, sem machucar, sem que seja um aleitamento difícil, né, para essa mãe também. E na questão, além desses dois exames, tem mais algum que a fonoaudióloga
executa ali, isso a gente falando do bebê, do RN, que está prematuro. Certo. Isso também acontece com o bebê que nasce de parto normal? Sim, os bebês também que são nascidos que dentro do tempo que é termo, né? Eles também passam por esses mesmos testes, né? Eles também são avaliados nesse sentido. Muitas vezes o prematuro ele já não é avaliado em seguida do parto, porque às vezes ele precisa de algumas intervenções, pode ser entubado, tem uma série de intercorrências. Então, quando ele estiver mais estável, ele é avaliado. Lembrando que esses testes eles acontecem até os 3 primeiros meses de nascimento do bebê. Então é importante que até 3 meses esses exames sejam feitos. Sim. Até por conta do tratamento do precoce. Para fazer todo um tratamento de intervenção precoce. Depois dessa fase, a fonoaudiologia atua, o bebê já está fora da UTI, o fonoaudiólogo continua acompanhando esse bebê junto com a mãe, orienta a mãe na questão da pegada para mamar, ou vai além disso? Então, se for um bebê que não tem muitas dificuldades além do manejo do aleitamento materno, então nós vamos dar continuidade sim, né? É feito esse trabalho de orientação sobre o aleitamento, posicionamento, né? A pega e assim por diante. Mas às vezes, em alguns casos, quando nascem bebês com síndromes ou quando é um bebê tão prematuro que ele não teve tempo de desenvolver a sucção, então ele necessita de estimulações intra e extra-oral. Então seriam estimulações sensoriais que são feitas juntamente a esses bebês. Você pode dar um exemplo de como funciona esse estímulo? Então, nós começamos com a sucção não nutritiva, que nós fazemos com o dedo mínimo, e aí é introduzido dentro da cavidade oral. Fazemos algumas massagens em pontos específicos, né? Porque tem vários pares de nervos cranianos responsáveis pela sensibilidade, pela parte motora, pelo ato da sucção, porque é algo que parece muito simples, né? Que é inato e tal, mas ele exige uma parte motora, muitos pares de nervos cranianos exercendo toda essa função e uma sincronia durante o ato da deglutição, que também envolve mais de 12 pares de nervos cranianos. Não é tão simples como a gente imagina, principalmente para aquele bebê que eventualmente é prematuro, para os bebês que também nascem dentro do período, digamos assim, normal, isso também é feito? Ou isso já nasce naturalmente com o bebê? Alguns bebês não apresentam dificuldades, eles conseguem já no ato fazer a pega correta e assim por diante. Mas na grande maioria eles precisam desses ajustes também. Sim. Você falou de 12 pares de nervos cranianos. É muita coisa, né? Sim, é um ato complexo. Né? E esse estímulo, digamos assim, ele acontece durante quanto tempo? Dentro da estadia do bebê, digamos assim, internado junto com a mãe ou até a mãe receber alta? Até a mãe receber alta. Enquanto ele estiver internado, a gente vai dar assistência. Mesmo que ele já esteja correspondendo bem, a gente passa em visita para acompanhá-los e saber se esse segmento está indo tudo corretamente. Passando dessa fase do bebê, tanto prematuro quanto que nasce sem nenhuma anormalidade. A fonoaudióloga também atua com adulto, você estava falando antes de começar o programa, com o idoso também. Então, como é que é essa escadinha? Então, passando essa fase da UTI neonatal, muitas vezes a gente vai ter também a UTI pediátrica, então, que é um público com um pouquinho maior, são os bebês maiores, algumas crianças, que podem estar ali por questões respiratórias ou politraumas, síndromes diversas, paralisia cerebral e assim por diante. Geralmente, tudo isso que eu estou citando, eles apresentam, no caso, uma disfagia, que seria o quê? Um distúrbio da deglutição, que é o quê? Do alimento da cavidade oral até chegar no estômago. Dentro desse processo acontece alguma intercorrência, um desvio, que esse alimento acaba indo para a via respiratória. É uma disfagia, essa disfagia é uma má formação ou não? É uma dificuldade apenas em comer para quem é leigo? Seria isso? Então, tem as duas questões, né? Existem pessoas que têm bebês, crianças que nasceram com malformações por conta até das síndromes, mas também existem as questões relacionadas, tá tudo íntegro lá, mas
não consegue coordenar por algum motivo, ou neurologicamente falando, ou uma questão de padrão respiratório, ou uma cardiopatia, e aí por essas questões ele não consegue fazer a sincronia da sucção, deglutição e respiração, e aí neste momento ele desenvolve essa disfagia, porque no caso dos bebês até uma certa idade, ele só tem uma alimentação líquida, que no caso é o leite, né? E se nós formos avaliar, a questão do líquido, ele é o mais complexo também durante a deglutição, ao contrário de que muitas pessoas imaginam, né? E para coordenar tudo isso, a musculatura tem que estar correspondendo muito bem. E aí, muitas vezes, a parte respiratória interfere muito. Se a criança não coordena essa respiração ou se ela tem ciclos respiratórios muito rápidos, que é o perfil deles, mas vamos supor que está muito além do que é o esperado, por algum momento ele pode incoordenar essa sincronia e ter os engasgos, que é quando o leitinho vai desviar para a via respiratória. Parece simples, mas eu ia perguntar justamente da engasgada. A gente adulto, quando engasga, já é uma dificuldade. Eu fico imaginando a criança ali, o recém-nascido, a gente que é pai, já passou por isso, a gente fica desesperado. É uma situação em que aí a fonoaudióloga entra e explica isso para a mãe, como que a mãe deve reagir numa situação como essa. Vocês também passam essa orientação? Sim, o trabalho é praticamente de muita orientação. Porque imagine você como pai, né? Para os pais é muito delicado mexer nas questões de alimentação, né? Então, assim, para os pais, eles, principalmente quando chega numa situação que aquele bebê, aquela criança, precisa de uma via alternativa de alimentação, né? Que pode ser uma sonda ou até uma gastrostomia. Então, quando existem essas indicações, para os pais ouvirem isso é muito difícil realmente. Mas qual é o papel do fonoaudiólogo dentro do hospital? É justamente oferecer segurança durante a alimentação para as crianças, os adultos, os idosos e assim por diante. Porque essa criança ou esse adulto, eles um dia vão receber alta e vão para casa, então os pais também precisam estar aptos a, num momento como esse, saber o que fazer. Sim, sim. Santa Casa e você vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos em instantes. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. Com corpo clínico experiente e mais de 40 especialistas, o Plano Santa Casa Saúde oferece atendimento humanizado há mais de 25 anos. Além de convênio com o mais completo hospital da região, conta com clínica de especialidades, atendimento de urgência e emergência 24 horas, autorização de exames online e plano odontológico incluso. Consulte nossos corretores e saiba mais. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Cuidar da saúde bucal diariamente é fundamental, como a escovação, o uso de fio dental e enxaguantes bucais, mas nada substitui as visitas ao cirurgião dentista. Problemas bucais como a doença crônica gengival periodontite podem acarretar males inclusive para o coração, pulmões, entre outros mais. Não coloque a sua vida em risco, visite regularmente um profissional de sua confiança. Apoio AESP Odonto. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência
e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Maior complexo hospitalar da região, a Santa Casa de Santos é referência em especialidades médicas, estrutura, atendimento e gestão. Há 3 anos, a instituição conta com uma nova administração. Avançou em tecnologia e sustentabilidade, oferecendo melhores condições de trabalho aos colaboradores e ao corpo clínico, e principalmente melhorias no atendimento dos pacientes. Foram investidos mais de R$ 1,5 milhão em equipamentos novos, como aparelhos de ressonância magnética, tomografia e serviço de hemodinâmica. O centro de diagnóstico possui ultrassonografia, mamografia e ecocardiograma, com capacidade para realizar mais de 10 mil exames mensais. O novo complexo de urgência e emergência está com ampla estrutura para os casos encaminhados pelo SAMU. São 2.000 metros quadrados totalmente dedicado ao SUS. Com o maior centro cirúrgico da região, a Santa Casa de Santos conta com 20 salas operatórias, realizando anualmente mais de 21 mil cirurgias. Ampla assistência em terapia intensiva especializada, o hospital realiza atendimento infantil e adulto, sendo o único da Baixada Santista com UTI neurológica, cardiológica e coronariana. Além disso, ampliou a capacidade de atendimento para a terapia intensiva. São 10 novos leitos construídos com a verba arrecadada no baile de 475 anos da instituição. O ensino e a pesquisa são os pilares da Santa Casa. O hospital investe frequentemente em educação médica continuada e no aperfeiçoamento das equipes multidisciplinares, garantindo um corpo clínico altamente qualificado e profissionais sempre atualizados. Com quase 5 séculos de história, a Santa Casa de Santos é um centro de excelência em saúde que não para de crescer, mantendo o foco na excelência e humanização do atendimento. Santa Casa de Santos, a cada dia mais completa. Santa Casa e você já está de volta. No programa de hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios a fonoaudióloga Luciana Úcio, que está falando sobre a importante função do fonoaudiólogo dentro do ambiente hospitalar. Luciana, falamos dos recém-nascidos, falamos das crianças na pediatria. Algum assunto ainda nesses 2 primeiros passos, ou a gente já pode passar para o trabalho do fonoaudiólogo com os adultos? Sim, já podemos passar para os adultos, né? Porque a partir dos 8 anos, a criança já apresenta uma deglutição similar à do adulto. Então, já a partir dessa idade, o trabalho é similar mesmo. Já está comendo comida sólida, Sim, os dentinhos já estão lá exatamente. Fazendo a função. E qual é o trabalho do fonoaudiólogo nesse ponto aí, com as crianças e já com adolescentes e adultos? É bem similar, no caso, né? Vai diversificar um pouquinho mais em relação aos idosos, né? No caso dos adultos e das crianças, dos adolescentes, o trabalho é quando eles apresentam alguma alteração por trauma, um politrauma, ou se foi um TCE, o traumatismo crânioencefálico, principalmente em relação às pessoas que têm problemas neurológicos, né? Então, vai apresentar, sim, alterações de disfagia. Pode ser uma disfagia transitória, como pode ser uma disfagia permanente. E aí, na transitória, qual é o fonoaudiólogo ali vai reabilitar essa pessoa para ela voltar a ter uma deglutição satisfatória? Sim. E nessa reabilitação, a gente vai passo a passo, né? A gente vai introduzindo primeiro uma dieta pastosa, dependendo da nossa avaliação que a gente encontra naquele paciente. Então, nós vamos iniciar por uma dieta pastosa, vai se ajustando até chegar nos grãos, no sólido, até chegar no líquido. Porque a nossa avaliação consiste em consistências. Então, a gente faz uma avaliação do líquido, um pastoso homogêneo, um pastoso heterogêneo e uma dieta sólida. Muitos idosos não têm os dentes todos, né? Eles usam próteses.
E isso também é levado em consideração na hora dessa reabilitação? Com certeza, mas aí tem um diferencial. No hospital, geralmente, eles estão sem a prótese, porque devido a uma intubação ou algum procedimento, então geralmente eles estão sem. E aí isso também dificulta um pouco a nossa avaliação e a resposta funcional que ele vai apresentar para a gente durante aquele teste, né? Fora que, dependendo do período que ele ficou entubado, muitas vezes um período tão longo que aquela prótese ficou mal adaptada. Eu posso até solicitar que os familiares tragam essa prótese, mas ela fica mal adaptada e isso também interfere na nossa avaliação. Porque a deglutição, ela tem fases. Então, a gente avalia desde a fase preparatória. Então, assim, o que seria a preparatória? É quando você pensa no alimento, visualiza o alimento, sente o aroma do alimento. Então, você já começa cognitivamente já processar todo o mecanismo para deglutir. O teu cérebro já começa a mandar informação dizendo, olha, é um hambúrguer. Isso. Aí você aumenta a produção de saliva. A sua boca já vai pensar como que ela vai morder e mastigar aquele hambúrguer. Exatamente, é justamente isso. E eu imagino a dificuldade, porque no caso de uma pessoa que não está, digamos assim, bem ali, o fonoaudiólogo tem que, como você falou, tem que fazer essa avaliação, né? Bom, o que ele vai comer, o que ele vai, o que é melhor para ele comer naquele momento. Dentro de uma dieta balanceada, enfim. Sim. Aí já entra a questão da equipe multi, né? É fundamental o acompanhamento junto com a nutricionista, porque ela também vai ajudar. Olha, esse paciente pode tais alimentos, né? Então ela vai direcionando isso pra gente também e nós definimos a consistência. Então é um trabalho em equipe mesmo, né? E nessas questões da consistência, geralmente, principalmente nos casos neurológicos, a gente sempre inicia pelo pastoso. Que é o mais fácil. No caso do... Quer falar mais? Faltou mais assim, pode falar. Que a questão não é que ele é o mais fácil. É que, na verdade, eu sempre gosto de dar um exemplo. A língua é um músculo, né? Então, assim, se você colocar, faz de conta que é a língua. Se eu colocar aqui um purê de batata, a chance de um controle motor aqui é melhor. Mas se eu colocar a água vai escorrer. Então, é a mesma coisa dentro da boca, na língua. Então, você imagina, um purê para o paciente ter um controle, se ele está lesionado, vai ser muito mais fácil. E falando ainda na questão da prótese, dentro do hospital sem prótese, ele tem uma situação. Quando ele vai para casa, ele eventualmente já coloca a prótese, o fonoaudiólogo também passa uma orientação para a família do como que ele vai ter que se alimentar, ou seja, se ele olha, por enquanto é importante ele continuar sem a prótese na hora de comer e depois faz a higienização direitinho e depois põe. Ou ele já, depois de receber alta, ele já pode ter uma dieta com sólido, já pensando na deglutição com a prótese? Olha, primeiro nós fazemos a tentativa. Então a gente solicita para que o familiar traga essa prótese até o hospital, né, higienizada, porque essas questões é muito importante falar da higienização oral. Né? As pessoas acham que quando o paciente fica muito tempo sem comer, que não precisa higienizar. E é justamente o contrário, né? É só a gente imaginar quando a gente acorda, que a gente passou um período sem alimentação. A boca tá amarga, né? Então imagina o paciente sentindo aquilo o tempo inteiro, fora a questão de proliferação de bactérias. E isso é um risco também de broncoaspiração. Até mesmo esses resíduos que ficam na cavidade oral, de secreção, de saliva, que vai engrossando, isso o paciente também pode broncoaspirar. Então a higienização oral é fundamental para um paciente acamado. Principalmente a língua, né? Exatamente. Então, o que a gente faz? A gente solicita que o familiar traga essa prótese, a gente faz o teste com a prótese, dependendo se ela estiver muito mal adaptada, então esse teste vai ficar sem a prótese. Mas se ele conseguir se ajustar bem e ela estiver bem adaptada, dá para dar sequência com a prótese, mesmo ele internado. Numa situação que o paciente ali, ele está lúcido, ele também pode contribuir e dizer, olha, estou me sentindo bem com a prótese, eu consigo mastigar. Isso ajuda?
Bastante. Esse dado também é bem importante, é quando o paciente está responsivo, nós dizemos assim, né? Quando ele se comunica com você, ele está entendendo tudo, aí novamente aquela parte cognitiva que eu te falei da parte da deglutição. Então ele já está entendendo o que vai acontecer, ele já sabe o que ele espera, o que vai entrar na boca, e sempre a gente vai comunicando o paciente tudo isso, mesmo quando ele não está assim tão responsivo. Olha, vou colocar agora na sua boca uma colher com alimento. Muitas vezes a gente nem pergunta porque ele não tem condições de responder, mas quando ele está assim responsivo, interagindo junto com o terapeuta, a gente pega o alimento e pede, sente o cheiro, né? Porque tudo isso você já está preparando novamente, né? Ele já vai sentir, estimulando. Exatamente. E a parte da cognição. Então, assim, quanto ele está entendendo o que está acontecendo ali? Porque muitas vezes, principalmente idosos, se ele não estiver compreendendo, se a compreensão dele não estiver ideal para aquele momento da avaliação, isso pode interferir dele esquecer o alimento dentro da boca, dele ficar parado com a comida na boca, né? Principalmente nos casos de Alzheimer, Isso né? que eu ia perguntar. No caso do Alzheimer, ele esquece mesmo, ele não tem a consciência de que o alimento está na boca ou que ele tem que engolir. Exatamente. Às vezes eles esquecem toda a programação motora para a deglutição que a gente diz. E aí o fono tem que falar, olha, mastiga, tá na hora de engolir. Nós vamos dando o comando, a gente vai dando o comando, primeiro faz toda uma reabilitação, a gente entra com exercícios, preparando toda essa cavidade oral, e aí depois nós vamos dando o comando. Muitas vezes, mesmo com o comando, o paciente não tem indicação para comer mais pela boca. Aí é feita, a orientação é fazer a indicação de uma traqueostomia ou o alimento pastoso, ou a sonda? É a sonda, né? A tráqueo é o outro orifício que é a parte respiratória. Aí no caso seria a sonda, né? Que vai pelo nariz ou pela boca, depende da indicação naquele momento. Ou a gastrostomia, quando é, no caso, uma disfagia muito grave, porque tem os graus de disfagia, né? Então, pela escala FOS, por exemplo, então se você está num estágio mais avançado, que é nada via oral, nada pela boca, então esse paciente geralmente já tem uma indicação de uma gastro, né, da gastrostomia, que é quando vai diretamente pelo estômago essa alimentação. Luciana, nosso tempo infelizmente acabou, passou rápido, eu queria agradecer demais, você informou de uma forma bem didática, deu pra gente entender o grande trabalho, o importante trabalho que o fonoaudiólogo executa dentro do ambiente hospitalar, principalmente na reabilitação, tanto dos recém-nascidos quanto dos já idosos. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho e você vai ter que voltar mais vezes porque esse leque é muito amplo, a gente tem que falar de outras coisas relativas à fonoaudiologia hospitalar. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço o convite. Santa Casa e Você fica por aqui, nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e Você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Aesp Odonto, porque o seu sorriso não tem preço. Nova Emergências Médicas, inspirado por excelência e inovação.